No entanto, o ambiente do centro de pesquisa era um obstáculo para o planejamento e a concepção de protocolos com psilocibina. Muitos dos nossos voluntários de DMT teriam aproveitado a oportunidade de participar de um projeto com psilocibina se não fosse pela perspectiva de passar um dia inteiro em um estado alterado de consciência no hospital. A curta duração dos efeitos do DMT geralmente nos permitia encontrar um momento de tranquilidade no centro de pesquisa. Mesmo assim, muitas vezes os sons de aviões a jato, risadas e discussões da equipe médica, carrinhos batendo, gemidos e gritos de pacientes, o ventilador de teto e o barulho ensurdecedor dos compactadores tinham um grande impacto negativo nas sessões de DMT das pessoas. Os cheiros de comida queimada, medicamentos e desinfetantes fortes eram especialmente desagradáveis. E a ocorrência rara, mas regular, de funcionários do hospital entrando no quarto 531 era uma fonte constante de ansiedade. Todos esses fatores se combinariam para fazer de uma sessão de psilocibina de um dia inteiro um exercício de tensão. A universidade possuía várias casas pequenas a um quarteirão do hospital. Havia uma rotatividade relativamente constante de pessoal clínico, administrativo e docente nelas. Várias tinham pequenos pátios e jardins. E pareciam perfeitas para levar a pesquisa com psilocibina para fora do campus. Entrei em contato com a equipe de enfermagem e administrativa do centro de pesquisa, o departamento jurídico e o escritório de gerenciamento de riscos do hospital universitário o departamento de psiquiatria sobre a possibilidade de transferir a pesquisa com psilocibina para fora do hospital. Todos consideraram meu pedido razoável, prudente e viável. No entanto, o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, muitos de cujos membros atuais não estavam familiarizados com nossa pesquisa, não se sentiu confortável com as questões de segurança que estudos fora do campus poderiam levantar. Eles queriam garantir que seguranças estivessem por perto para lidar com quaisquer voluntários que pudessem agir de forma perigosa e queriam que mantivéssemos os estudos no ambiente hospitalar mais controlado. Como acontece com frequência, seus medos levaram exatamente ao resultado que esperavam evitar. Vários voluntários corajosos concordaram em participar de um trabalho piloto com psilocibina, no qual determinaríamos o que eram doses baixas, médias e altas da droga. Algumas pessoas desistiram após as experiências com doses baixas, achando o quarto e o ambiente do hospital muito restritivos. Não houve problemas significativos com esses participantes da pesquisa, além do fato de se sentirem apertados e entediados. Então, tivemos um incidente grave. Uma dessas voluntárias era Francine, uma fisioterapeuta que eu conheci enquanto trabalhava no hospital como psiquiatra consultor. Ela tinha 35 anos quando se voluntariou para o estudo com DMT e Pindolol. Ela havia usado muitos psicodélicos na faculdade, mas parou de usá-los ao entrar na pós-graduação, depois da qual se casou e criou uma família grande e bem-sucedida. Fiquei preocupado com seus relatos de dirigir longas distâncias, nadar em lagos e realizar outras tarefas que exigiam foco e atenção sob a influência de psicodélicos. Talvez ela estivesse tentando se proteger dos efeitos das drogas com sua hiperatividade. Ela era fisicamente bastante robusta, mas não parecia que seu físico fosse a única coisa que contribuía para a sensação que ela exalava de ser tensa, retraída e limitada. No entanto, um questionamento cuidadoso de minha parte não revelou nenhum sinal de que ela não conseguia lidar com as situações que surgiam enquanto estava sob influência. Francine tolerou a baixa dose de DMT usada no teste sem dificuldade, mas manteve a cabeceira da cama elevada ao máximo, em um ângulo de quase 90 graus. Ela parecia extremamente desconfortável, mas negou sentir qualquer constrangimento. Ela falou durante toda a sessão, desde o momento em que comecei a administrar a droga até que todos os efeitos desaparecessem. Avisei-a sobre a alta dose de DMT do dia seguinte. Duvido que seja tão forte. Afinal, já tomei muito LSD com pouco efeito no passado. Pedimos que ela colocasse a máscara de dormir e se deitasse antes de começarmos com a alta dose da manhã seguinte. Se ela estivesse menos distraída por seu desejo de nos fornecer comentários contínuos sobre sua experiência, talvez conseguisse se entregar aos efeitos com mais facilidade. Ela concordou, com relutância, em colocá-la na testa para que pudesse abaixá-la sobre os olhos mais tarde, se eu achar necessário. Ela manteve a cabeceira da cama ereta novamente.
A alta dose de Francine foi desagradável e a fez lembrar de quanto tempo havia se passado desde seus dias de viagens na faculdade até agora. Ela tinha uma vida agitada e cheia de responsabilidades, e não tinha mais certezas sobre o alto risco psíquico envolvido em tomar grandes doses de drogas. Assim como com a dose baixa, ela manteve os olhos abertos e conversou durante toda a sessão. Um de seus comentários resumiu perfeitamente a atitude de Francine em relação à molécula do espírito. O DMT disse: venha comigo, e eu não tinha certeza se realmente podia me dar ao luxo de ir. Apesar de suas dúvidas, Francine prosseguiu com o estudo do pindolol sem dificuldades e se ofereceu prontamente para o trabalho piloto com psilocibina. Ela acreditava que a progressão mais lenta de seus efeitos seria mais do seu agrado do que o canhão nuclear do DMT. Francine teve uma experiência de pico extremamente gratificante em resposta a uma dose inicial de psilocibina. Ela se mostrou muito mais cooperativa com a estrutura do ambiente naquele dia e riu, deu risadinhas e exclamou alegremente durante a maior parte da sessão. Ao final do dia, ela resumiu tudo para nós: foi a coisa mais inacreditável. Nunca estive tão chapada na minha vida. Fez 0,4 de DMT parecer pouco em comparação. Foi a viagem definitiva. Talvez eu nunca mais queira usar drogas. Porque eu iria querer. Qual seria o sentido? Certamente, uma dose maior de psilocibina não seria necessária. Eu precisava levá-la para casa, pois o marido dela não podia se ausentar do trabalho para buscá-la. Foi então que descobriu quão ansioso o marido de Francine estava com a participação dela em nossos estudos. Nós três conversamos brevemente na casa deles, e eu saí sem entender os medos do marido dela. Quando saí, Francine continuava pálida e abalada, mas feliz. A dose que ela recebeu acabou sendo menos psicodélica do que a dos outros voluntários, e eu aumentei em 50% para a próxima rodada de testes. Francine ligou para Laura, sentindo que precisava acompanhar o resto dos voluntários, não querendo ser considerada uma participante fracassada. Com algumas dúvidas, concordei em deixá-la voltar. O dia começou mal, pois ela havia movido a cama para o canto mais afastado do quarto antes de Laura e eu chegarmos. Ela não queria movê-la de volta para o meio, sua posição usual. Além disso, um estudante de medicina visitante entrou para vê-la antes de os apresentarmos, expressamente contra minha vontade. Francine era extraordinariamente atenta às questões de anonimato, pois era funcionária do hospital. Eu teria primeiro consultado com ela sobre a presença de um estudante visitante. Ambas as irregularidades, a posição da cama e o estudante, me deixaram muito ansioso antes de começarmos. Quase cancelei o estudo, mas todos pareciam dispostos a continuar. 15 minutos após ingerir a cápsula de psilocibina, Francine ficou inquieta, assustada e ansiosa. Ela me acusou de mexer com a mente dela, quando sua ligação desesperada para o marido pelo celular caiu. No meio da conversa, ela culpou minhas ondas mentais pelas dificuldades técnicas. Francine só tolerava Laura no quarto. E perguntou se eu e o estudante de medicina poderíamos sair por um tempo. Enquanto estávamos no posto de enfermagem decidindo como proceder, o marido de Francine correu pelo corredor, entrou no quarto 531 e a pegou no colo. Eles forçaram Laura e saíram correndo pelas portas duplas do centro de pesquisa. Antes que eu pudesse me situar, quando o marido dela passou correndo por mim, ele disse: eu já havia assim antes. Pensei, agora ele me conta. Os seguranças chegaram tarde demais. Sob o efeito da psilocibina, Francine estava solta em Albuquerque. Felizmente, Francine permaneceu sob a vigilância do marido. Naquele dia não sofreu nenhum dano. No entanto, eu precisava redigir e enviar relatórios para todos os comitês e conselhos universitários que supervisionavam nossa pesquisa. A Food and Drug Administration FDA e o National Institute on Drug Abuse, NIDA, também receberam cópias de uma narrativa do incidente. Referi-me à sessão de Francine como uma infeliz, mas não inesperada reação adversa. Surtos psicóticos acontecem sob a influência dessas drogas e são quase sempre breves. A voluntária se recuperou rapidamente e não apresenta efeitos colaterais da sua sessão. A rigor, isso era verdade. Francine se sentiu bem na manhã seguinte e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Contudo,
Ela continuava convencida de que deixar o centro de pesquisa contra o nosso conselho, e sob a influência da psilocibina, era a única coisa, na verdade, a coisa corajosamente nobre, a fazer. Minha influência negativa deixou-lhe pouca escolha. Nem Laura nem eu, depois de muitos meses, conseguimos sequer distinguir minimamente seu medo e ansiedade em relação ao que ela começou a sentir. Nesta manhã, fizemos algumas modificações em nossos protocolos, exigindo que entrevistássemos com mais cuidado os cônjuges dos voluntários para entender a natureza e a base de quaisquer receios sérios da parte deles. Deixamos mais clara a exigência de que a equipe de pesquisa desse a permissão final para deixar o hospital. Decidimos também começar administrando uma alta dose de DMT a todos os interessados no projeto com psilocibina. Dessa forma, poderíamos avaliar com mais cuidado a capacidade deles de lidar com estados psicodélicos extremos. A sessão de Francine também acabou com qualquer esperança de levar a pesquisa para fora do hospital. Fiquei profundamente abalado. Francine era inteligente e experiente, e já havia participado do nosso trabalho com DMT antes. Por um lado, ela nos alertou dizendo que talvez nunca mais quisesse psilocibina depois da sua experiência anterior. Por outro lado, eu não queria decepcioná-la recusando-lhe participação futura. Suas experiências desagradáveis com DMT poderiam ter nos alertado sobre sua incapacidade de se entregar completamente a estados psicodélicos, mas era difícil dizer na época. Além disso, optei por ignorar os sinais de alerta naquela manhã, a disposição peculiar da cama e a intrusão do estudante de medicina à visitante. Comecei a duvidar do meu próprio julgamento. Também temi administrar doses totalmente psicodélicas de psilocibina no hospital. Mas se não administrássemos doses plenas e ativas, qual seria o sentido? Precisávamos estudar as propriedades psicodélicas, e não subpsicodélicas, da psilocibina. Doses mais baixas não seriam suficientes, e o ambiente não comportaria doses mais altas. Conflitos na equipe de pesquisa também começaram a surgir à medida que o estudo progredia. Um conflito particularmente difícil envolveu um estudante de pós-graduação em tempo parcial que se juntou a nós depois que concluímos o primeiro estudo de dose-resposta. Deleguei a Bob grande parte da triagem inicial de potenciais voluntários para o DMT. Ele retornava as ligações, fazia a primeira série de perguntas sobre a adequação e explicava aos estudos nos quais o solicitante poderia participar. Em seguida, ele se reunia com a Laura e comigo para discutir se a pessoa deveria avançar para a próxima etapa do processo de triagem. Se tivéssemos perguntas adicionais, Bob daria seguimento conforme necessário. Embora seu papel não fosse crucial, levou vários meses para que ele se familiarizasse com tudo, e ele acabou conhecendo bem muitos dos voluntários da segunda leva. Relativamente recente no campo psicodélico, Bob era como uma criança em uma loja de doces. Ele exalava entusiasmo pelos projetos e era muito prestativo no recrutamento de novos participantes. Ele achava os voluntários fascinantes e queria passar tempo com eles. Ele adorava participar de reuniões e conferências nas quais cientistas renomados da pesquisa psicodélica relembravam os bons tempos e a próxima geração de pesquisadores planejava estudos futuros. No entanto, ele tinha dificuldade em saber quando parar. Um de nossos voluntários convidou Bob para sua casa para usar drogas, e ele não conseguiu recusar a oportunidade. Quando compartilhei minha preocupação sobre isso, ele pareceu magoado e respondeu: "Você faz isso há tanto tempo, preciso me atualizar." Aconselhei-o a não repetir esse tipo de comportamento, mas não cheguei a proibi-lo completamente. Logo, porém, um incidente de supervisão não relacionado me mostrou que eu não podia me dar ao luxo de ser tão negligente. Esse alerta ocorreu na clínica de psiquiatria onde eu atendia pacientes da universidade. Por alguns anos, eu vinha prescrevendo medicamentos para Leanne, uma jovem inteligente e simpática com transtorno bipolar. Mais tarde, Tom, um novo estagiário de serviço social, juntou-se à equipe e passou a estar sob minha supervisão. Ele me pediu para encontrar um paciente estável e com bom estado psicológico para atender em psicoterapia, e eu naturalmente pensei em Leanne. Eles começaram a trabalhar juntos e, de acordo com os relatos de ambos, a terapia estava indo bem. Acontece que foi até demais. Leanne e Tom começaram a ter relações sexuais alguns meses depois de iniciarem a terapia. Nem Leanne, nas consultas de medicação, nem Tom, nas sessões semanais de supervisão, mencionaram isso.
Em poucos meses, Leanne exigiu que Tom deixasse a esposa e se casasse com ela. Tom entrou em pânico e terminou o relacionamento. Leanne processou Tom, a clínica e a universidade. Tom então ameaçou me processar por falta de supervisão se a universidade não o deixasse sair sem consequências graves. A universidade, querendo evitar um julgamento longo, caro e de grande repercussão pública, fez um acordo extrajudicial, e eu evitei ser citado em um processo. Aprendendo com essa experiência o quanto eu era responsável pelo comportamento daqueles que trabalhavam sob minha supervisão, mesmo sem saber o que estavam fazendo. Decidi que era hora de controlar Bob, o estudante de pós-graduação rebelde. Chorando e me acusando de ser injusta, Bob não reagiu bem ao ser informado de que não poderia usar drogas com os voluntários. Meu chefe de departamento sugeriu que eu demitisse. No entanto, nossa equipe de pesquisa era pequena e levaria meses para treinar alguém para substituí-lo. Dei-lhe uma segunda chance e disse que ele poderia continuar com a pesquisa se prometesse evitar socializar com os voluntários. O advogado da universidade e meu chefe recomendaram que eu o fizesse assinar um contrato nesse sentido. Isso me permitiria encerrar seu relacionamento com o projeto de forma definitiva caso ele cometesse outro deslize. Considerando o entusiasmo com que Bob professava seu envolvimento nos estudos, foi surpreendente ouvi-lo dizer que precisava de tempo para pensar sobre isso. Em uma semana, ele concordou, a contragosto, em assinar o contrato que o proibia de atividades extra-pesquisa inapropriadas. No entanto, sua falta de noção de limites e o desejo de usar drogas com os envolvidos na pesquisa transbordaram para outra área, o desejo de usar drogas comigo. Bob dirigiu por 1 hora até minha casa nas montanhas atrás de Albuquerque em um sábado e apareceu na minha porta sem avisar. Começando com o alegre e improvável eu estava na região e pensei em dar uma passada. A conversa rapidamente se voltou para o seu interesse em talvez tomar cogumelos psilocibinos com você. Fiquei surpreso e perguntei o que estava acontecendo. Eu ainda tenho muito a aprender sobre psicodélicos. Não posso tomá-los com voluntários agora. Mas você tem muito a ensinar. Quero aproveitar um pouco desse conhecimento e experiência. Que melhor maneira do que viajar com você na sua casa? Sentindo como se estivesse lidando com um paciente psiquiátrico perturbado, concentrei-me em encerrar a conversa e a ideia o mais rápido possível. Não. Isso não vai acontecer. Você pode usar drogas com seus amigos. Claro, mas não com voluntários nem comigo. O que parece melhor, no entanto, é que você faça terapia para conversar sobre isso. Você precisa se distanciar um pouco profissionalmente disso, e parece difícil. O rosto de Bob ficou vermelho e ele começou a chorar novamente. Eu sei que não deveria ter aparecido. Me desculpe. Eu não sei o que deu em mim. Acho que estou me sentindo sozinho. Eu só quero me encaixar. Tudo bem. Tentei parecer compreensiva. Almoce é. Você pode voltar para a cidade. Mas isso não acabou por aí. Nos meses seguintes, sempre que Laura, Bob e eu nos encontrávamos para discutir a pesquisa, Bob chorava, ou quase chorava. Por causa do assunto das drogas, seja com os voluntários ou comigo. Pior ainda, seus sentimentos começaram a transbordar em suas interações com os potenciais voluntários. As pessoas compartilharam comigo alguns dos comentários que ele fazia casualmente enquanto discutia o projeto com eles. O Rick é bem rígido com a pesquisa, sabe? E é uma pena que o Rick guarde tanto para si sobre seus sentimentos e motivações para este trabalho. Ele também não estava entregando aos voluntários os formulários importantes para assinar e os artigos para ler. Bob teve que ir embora, e não foi fácil contar a ele. Ele parecia aliviado por não ter mais que trabalhar sob o que considerava condições de trabalho tão irrazoavelmente restritivas. Infelizmente, ele agora estava livre para socializar e usar drogas com quem quisesse. Apesar de seus esforços para manter essas atividades em segredo, eu nunca parei de ouvir falar delas. Finalmente, eu estava tendo problemas para absorver e lidar com tudo o que a molécula do espírito estava nos mostrando que podia fazer. Eu esperava experiências psicoterapêuticas, de quase morte e místicas durante nosso trabalho. No entanto, a falta de mudanças substanciais induzidas por elas me fez questionar sua validade. Eu também não estava preparado para os relatos extremamente frequentes de contato com seres. Eles desafiaram minha visão do cérebro e da realidade.
Eles também testaram e desgastaram minha capacidade de ter empatia e apoiar nossos voluntários. A falta de colegas psiquiatras próximos aumentou minha sensação de isolamento e preocupação sobre como eu estava reagindo a essas sessões. O modelo biomédico estava dificultando o recrutamento de voluntários ou o encorajamento sobre o que os aguardava. Os benefícios a longo prazo pareciam mínimos, enquanto os efeitos adversos se destacavam mais e se acumulavam. Eu não conseguia aceitar nem incorporar confortavelmente a frequência notavelmente alta de contato com os seres. Os colegas que eu esperava não se juntaram a mim ou decidiram competir por fundos e colaboradores preciosos. O ambiente hospitalar para um estudo com psilocibina era impraticável e possivelmente perigoso, o que me deixou pessimista em relação ao trabalho com doses completas. Conflitos na equipe de pesquisa ameaçavam o pouco controle que eu ainda tinha sobre o projeto. Até mesmo Margot, minha massagista, estava preocupada, embora eu raramente falasse sobre a minha pesquisa durante nossas sessões. Ela era uma massoterapeuta altamente intuitiva que eu consultava 1 ou 2 vezes por mês há anos. Durante uma sessão em particular, ela ficou inquieta e angustiada enquanto me examinava, deitada na maca. Ela disse: "Vejo espíritos malignos pairando ao seu redor. Eles querem atravessar este plano, usando você e as drogas. Estou preocupada. Isso não me parece bom." Margot era um pouco adepta da nova era, mesmo para os padrões do Novo México. Eu ri e respondi: "Bem, Margot, eu não vou atender se eles baterem." Ela estava, no entanto, certa. Seja metafórica, simbólica ou real, havia uma enorme quantidade de negatividade se acumulando ao meu redor. O que fazer? Não precisei esperar muito tempo pela solução, nem a escolhi diretamente. Na verdade, ela surgiu de uma forma assustadora. Minha ex-esposa, Marion, desenvolveu câncer repentinamente. Felizmente, o tumor estava localizado e o cirurgião estava confiante de que não restaria nada após a operação, que foi agendada rapidamente. No entanto, só para garantir, o médico recomendou uma cirurgia mais radical, que Marion recusou, preferindo buscar terapias alternativas. Ao mesmo tempo, meu enteado, o filho mais novo de Marion, ficou deprimido e abandonou a escola enquanto morava com o pai no Canadá. Marion perguntou se poderíamos nos mudar para o Canadá para ficarmos perto da família enquanto ela se recuperava, para ajudar o filho e para me dar um pouco de espaço. Inseguro sobre o quão bem eu conseguiria me deslocar diariamente para Albuquerque, mesmo assim concordei com a mudança. A cada 2 meses, eu agendava uma estadia de 2 semanas no Novo México e tentava realizar o máximo de estudos possível durante essas visitas. O desgaste era enorme e eu me preocupava com o apoio local quando estivesse ausente. Ninguém conhecia os estudos, nem os voluntários, tão bem quanto eu. Um dos participantes da pesquisa para determinar a dose ideal de psilocibina começou a ter problemas. Vladan, sobre cujas experiências lemos no capítulo 12, ficou preso em uma espiral de crescente pessimismo a cada sessão de psilocibina, uma atitude de qual é o sentido? Ele nunca teve a revelação que pensava que viria com doses mais altas. Em vez disso, tornou-se mais recluso e preocupado. Quando dissemos que queríamos que ele fizesse uma pausa nos estudos, ele comprou uma arma semiautomática, só por precaução, caso o Armagedon acontecesse. Ele negou veementemente qualquer intenção de usá-la contra nós. Não fiquei particularmente tranquilo, então convidei ao meu escritório durante uma das minhas viagens ao Novo México para avaliar seu nível de periculosidade. Relaxei um pouco após uma reunião de 2 horas, mas Vladan não queria entregar a arma. Obtive permissão para iniciar um estudo com LSD, mas decidi esperar. As condições não pareciam promissoras para administrar LSD no centro de pesquisa. Finalmente, minha antiga comunidade monástica budista começou a criticar minha pesquisa e a retirar seu apoio pessoal. Esses eventos foram os últimos que me levaram a interromper a pesquisa com psicodélicos e são o foco do próximo capítulo. Pisando em calçados sagrados. De modo geral, há pouco apoio para a incorporação da espiritualidade, com seus fatores não materiais e, portanto, não mensuráveis, no âmbito da pesquisa clínica. Veremos neste capítulo que nem a religião organizada, por mais misticamente inclinada, aberta e segura que seja, é suficientemente para considerar seriamente o potencial espiritual da pesquisa clínica com psicodélicos. Há vários trechos neste livro em que menciono meu interesse na teoria e prática budistas. Além das contribuições teóricas e práticas para a pesquisa, também recebi muito apoio
Orientação pessoal por meio de décadas de envolvimento com o mosteiro budista Zen americano. Desde a inspiração inicial para a pesquisa com psicodélicos até o desenvolvimento da escala de avaliação e nossos métodos de supervisão das sessões. Minha compreensão do budismo permeou quase todos os aspectos do trabalho. Com a molécula do espírito. Criado como judeu no sul da Califórnia nas décadas de 1950 e 1960, meu treinamento religioso enfatizava o aprendizado da língua hebraica e das festas, história e cultura judaicas. Também nos lembrávamos do Holocausto e apoiávamos o recém-formado Estado Judeu de Israel. Aprendemos pouco sobre como encontrar Deus diretamente. Isso era algo exclusivo dos antigos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Havia momentos de alegria em minha educação judaica. Cantar canções folclóricas e orações hebraicas em grandes grupos era extasiante, embora eu não usasse essa palavra na época. O mesmo acontecia com as complexas danças folclóricas israelenses que aprendíamos. Além disso, uma das minhas professoras da escola religiosa tentou nos ensinar a meditar. Fechávamos os olhos quando ela fazia isso e, em seguida, olhávamos ao redor da sala com as pálpebras semicerradas para ver quem estava espiando. Nossa professora tinha uma expressão beatífica no rosto, sentada à sua mesa, com os dedos entrelaçados no colo. Uma ou duas vezes durante essa meditação em sala de aula, vislumbrei algo interior que me pareceu bom, calmo e correto. Mas também fiquei surpreso e um pouco desconfortável em entrar em contato com isso. Mais tarde, descobri que os ensinamentos e práticas religiosas orientais forneciam os métodos mais acessíveis para começar a satisfazer os desejos por verdades mais profundas, que surgiram durante meus anos de faculdade. Nesse sentido, sou semelhante a muitos da minha geração. Essas novas religiões incluíam o Zen e outras formas de budismo, hinduísmo e sufismo. Sua ênfase na união mística com a fonte de todo ser ressoou profundamente com essa necessidade de verdade última. A certeza pessoal incorporada nos professores japoneses, indianos e tibetanos recém-chegados. E os exercícios espirituais que prometiam resultados confirmados por gerações de praticantes, combinaram-se para formar um pacote irresistível. Minha introdução aos mistérios do Oriente veio na forma da meditação transcendental no início da década de 1970. Apreciei a tranquilidade e a paz dessa prática, mas os fundamentos intelectuais não me atraíram. Logo depois, descobri no budismo a inspiração prática e intelectual que buscava. O budismo é uma religião baseada na meditação, com 2.500 anos, que descreve, em termos imparciais, psicológicos e relativamente acessíveis, e considera todos os estados de espírito que se possa imaginar, sejam eles horríveis, beatíficos, neutros, úteis ou prejudiciais. Além disso, o budismo oferece códigos morais práticos, de causa e efeito, que aplicam os insights da meditação à vida diária. Foram necessárias algumas tentativas para encontrar uma comunidade budista adequada. Mais uma vez, Jim Fadiman, em Stanford, me indicou o caminho certo, desta vez para um mosteiro zen no meio-oeste dos Estados Unidos, administrado por um professor asiático bastante recluso, mas surpreendentemente sólido. Participei de 2 retiros de meditação de fim de semana lá em 1974 e senti como se tivesse chegado em casa. Os monges eram serenos, mas simples, e gostávamos da companhia uns dos outros. O mais interessante era que a maioria deles tinha tido seu primeiro vislumbre do caminho espiritual sob o efeito de drogas psicodélicas. Eles não espontaneamente compartilhavam essa informação, é claro, mas nos primeiros dias descontraídos do templo. Essas revelações informais eram comuns. Era tão simples quanto perguntar: você usou psicodélicos antes de se tornar monge? Qual a importância deles na sua decisão? A grande maioria os havia usado e experimentado seu primeiro vislumbre do estado de iluminação com a ajuda deles. Um retiro de 5 semanas no mosteiro durante um intervalo da faculdade de medicina me ajudou a desenvolver uma prática budista portátil e eficiente. A meditação era simples. Sente-se confortavelmente, com as costas retas, e simplesmente sente-se. Simplesmente sente-se como em simplesmente caminhe, simplesmente lave a louça, simplesmente respire. Em outras palavras, concentre toda a sua atenção na tarefa em questão. Ao sentar-se, portanto,
Você simplesmente sentava. Sem pensar, devanear, se mexer, ter reações emocionais, conversar ou qualquer outra coisa que complique o processo de meditação sentada. O movimento regular de inspiração e expiração da respiração funcionava como uma excelente âncora, um ponto no qual a mente errante podia se firmar e concentrar sua atenção sempre que pensamentos ou sentimentos perturbadores interrompiam a consciência clara. Ao retornar à faculdade de medicina, reservei uma sala para meditação na hora do almoço e sempre havia uma ou duas pessoas se juntando a mim para uma sessão de meia hora. Mantive contato próximo com vários monges. Visitei o mosteiro regularmente e organizei um retiro liderado por sacerdotes que viajaram para Nova York. O budismo e a meditação também me pareceram um campo fértil para estudos acadêmicos. Procurei fazer um curso eletivo de verão para profissionais de saúde mental na Faculdade de Medicina no Instituto Nyingma, que havia sido fundado por um lama budista tibetano nas colinas de Berkeley, Califórnia. Durante este curso, aprendemos os princípios e práticas básicos da psicologia budista. Foi lá que tomei conhecimento do Abhidharma, o sistema budista de psicologia. Abhidharma pode ser traduzido aproximadamente como catálogo de estados mentais. Existem centenas de textos de Abhidharma, mas o Lama Nyingma estava interessado em compartilhar conosco apenas os princípios mais básicos. Um princípio fundamental era que o fluxo normal da experiência pessoal era, na verdade, uma síntese harmoniosa de várias partes componentes. Essas facetas são chamadas de skandhas, ou pilhas, as 5 coisas que compõem nosso estado de consciência: forma, sensação, percepção, consciência e tendências habituais. Passamos dias discutindo cada uma delas até desenvolvermos uma definição consensual com a qual nos sentíssemos confortáveis e pudéssemos expressar em termos ocidentais familiares. Outro ponto importante era a possibilidade e os métodos para desconstruir a cola que mantinha esses skandhas unidos. Ao desconstruir, por assim dizer, a fachada do nosso senso de identidade, os budistas acreditam que podemos acessar camadas mais profundas de realidade, compaixão, amor e sabedoria. Havia uma sequência de estágios nesse processo, e um professor experiente poderia ajudar o meditador a reconhecer e progredir por essas etapas. O budismo havia refinado essas técnicas ao longo de milênios, e milhões de praticantes haviam verificado e validado esses métodos e seus resultados. Embora essas meditações fossem mais elaboradas e complexas do que simplesmente sentar, elas eram fascinantes e produziam os resultados prometidos. Eu precisava escrever um artigo científico sobre minha experiência de verão e aproveitei a oportunidade para publicar uma descrição do sistema Abhidharma e algumas das minhas próprias experiências meditativas. Aprender sobre o Abhidharma também me fez pensar sobre sua utilidade na medição de estados psicodélicos. 1. Após me formar em medicina, voltei para a Califórnia para fazer residência em psiquiatria. Lá, em Sacramento, ajudei a estabelecer e administrar um grupo de meditação afiliado a um mosteiro, que se reunia semanalmente e patrocinava retiros liderados por monges. Durante anos, o grupo se reuniu na minha casa, e tive muitas oportunidades de discutir meus interesses psicodélicos e outros, com membros da comunidade monástica. No mosteiro, passei por uma ordenação leiga na seita budista cujos ensinamentos o abade seguia, e mantive laços estreitos com meus amigos monges originais, que agora estavam se tornando membros seniores da hierarquia sacerdotal. Oportunidades de carreira e treinamento me afastaram de Sacramento após minha residência de 4 anos em psiquiatria na Universidade da Califórnia em Davis, mas retornei 2 anos e meio depois para integrar o corpo docente. O grupo de meditação local que ajudei a estabelecer ainda se reunia, mas a estrutura da organização matriz havia mudado substancialmente. Muitos monges haviam deixado o grupo, à medida que os ensinamentos se tornavam cada vez mais focados no próprio professor e em suas experiências espirituais. Ao mesmo tempo, o abade estava se tornando mais recluso, cercando-se de assistentes de confiança. Além disso, agora existia uma hierarquia dentro da comunidade leiga. O ambiente tinha mudado para quem está dentro e quem está fora. A troca informal e descontraída não existia mais. Quando me mudei para o Novo México, considerei-me vagamente afiliado à extensa comunidade budista do mosteiro. Não estava inclinado a lidar com a estrutura política agora necessária para iniciar um grupo de meditação local, mas procurei outros membros locais e meditei com eles regularmente em um ambiente informal. Além disso, mantive contato regular com vários monges do templo principal,
muitos dos quais eram conhecidos há 20 anos. Embora a comunidade monástica como um todo tivesse perdido um pouco do seu brilho, eu a considerava meu lar espiritual e me casei lá em 1990. Há muitas maneiras pelas quais meu treinamento e prática budista afetaram a pesquisa com DMT. Uma delas foi a forma como supervisionamos os encontros dos voluntários com o DMT. Supervisionar sessões psicodélicas geralmente é chamado de sentar. Muitos acreditam que isso vem da ideia de cuidar de pessoas que estão em um estado de alta dependência, às vezes confuso e vulnerável. Ainda mais importante, porém, é sentar no sentido meditativo. A enfermeira pesquisadora, Cindy Laura, e eu fizemos o possível para praticar simplesmente sentar enquanto estávamos com nossos voluntários, observando a respiração, estando alertas, com os olhos fixos à frente, prontos para responder, mantendo uma atitude positiva e consciente, deixando a experiência do sujeito da pesquisa se desenrolar sem interferências desnecessárias. 2 Meu entendimento de meditação também me ajudou a guiar as pessoas pelas etapas da experiência com DMT. Por exemplo, apliquei o modelo de mente de Abhidharma a orientar os voluntários a não se deixarem levar pela avalanche de cores, ou a investigar o espaço entre os veios da madeira da porta, se mantivessem os olhos abertos. Sugeri que os voluntários se entregassem. Focassem na respiração e nas sensações corporais, mantivessem a mente aberta, mas fluida, para tudo o que surgisse em seu caminho. Todas essas eram ferramentas que eu havia adquirido durante décadas de prática e estudo de meditação. Outro exemplo de como os psicodélicos e a meditação budista se encontraram foi no desenvolvimento de nossa escala de avaliação. Questionários psicológicos anteriores, em papel e lápis, que mediam os efeitos de drogas psicodélicas tinham sérias deficiências. Eles partiam do pressuposto de que os psicodélicos eram psicotomiméticos ou esquizotóxicos e, portanto, enfatizavam experiências desagradáveis. Muitas dessas escalas foram desenvolvidas com voluntários, às vezes ex-presidiários viciados em narcóticos, que não eram informados sobre quais drogas recebiam ou quais seriam os efeitos. Para oferecer uma alternativa a essas ferramentas para medir a experiência psicodélica, usei um método baseado em Abhidharma Skanda para caracterizar os estados mentais. Este modelo puramente descritivo se encaixou bem com o que é conhecido como a abordagem de estado mental para entrevistar pacientes psiquiátricos. Você conversa com alguém e investiga gentilmente a qualidade de suas funções mentais básicas, como humor, pensamento e percepções. Os termos familiares do Abhidharma, forma, sentimento, percepção, consciência e tendências habituais, tornaram-se a estrutura dentro da qual as perguntas da escala de avaliação surgiram e como classificamos as respostas a essas perguntas. No entanto, em vez de chamá-las de skandhas, clusters clínicos pareceu mais apropriado e aceitável para um público científico ocidental. Aplicamos e analisamos este novo questionário, a escala de avaliação de alucinógenos, HRS, ao final de cada sessão de DMT durante todo o projeto. Os resultados foram notáveis. É bem conhecido na psicofarmacologia clínica que um bom questionário é mais sensível do que qualquer fator biológico na avaliação dos efeitos de drogas. Em outras palavras, uma escala de avaliação bem elaborada é melhor do que medições de pressão arterial, frequência cardíaca ou níveis hormonais para distinguir doses de uma droga, ou diferentes tipos de drogas, entre si. Eu esperava que a HRS seguisse essa tradição, e isso aconteceu sem dificuldade. Fomos mais capazes de separar as respostas a várias doses de DMT, ou os efeitos da combinação de DMT com outras drogas, usando as pontuações da HRS do que medindo as alterações em qualquer variável biológica, incluindo todos os dados cardiovasculares e hormonais sanguíneos. No entanto, isso também validou a sabedoria e a força da abordagem budista aos estados mentais. Clifford Qualls, Ph.D., bioestatístico do Centro de Pesquisa, e eu agrupamos as perguntas da HRS usando o método de cluster clínico ou SCAN e comparamos esse método de análise a um grande número de modelos puramente estatísticos alternativos. A técnica do Abhidharma era tão boa quanto, se não superior, às desenvolvidas unicamente com base em considerações matemáticas. Como a classificação dos resultados derivada do computador não era melhor do que a classificação clínica por agrupamento, e como o uso dos skandhas fazia mais sentido intuitivamente, o sistema de classificação budista prevaleceu.
Outros grupos usaram posteriormente HRS e confirmaram sua utilidade na medição de outros estados alterados de consciência, induzidos por drogas ou não. O budismo também me ajudou a entender as sessões de DMT das pessoas. Sua perspectiva abrangente inclui todas as experiências espirituais, de quase morte e até mesmo reinos não materiais ou invisíveis. No entanto, deparei-me com duas sérias limitações devido à minha falta de formação budista. Como eu deveria responder a um voluntário que falava como se tivesse acabado de passar por uma experiência espiritual induzida por drogas? Era uma iluminação real ou não? Conforme detalhado no capítulo L6, Estados Místicos, essas sessões certamente me deixaram com a sensação de que algo profundamente significativo havia acontecido. E não havia dúvida por parte dos voluntários de que eles haviam vivenciado a experiência mais profunda e significativa de suas vidas. No entanto, estava além da minha formação e experiência a determinar a validade ou a certificabilidade da compreensão de um voluntário com qualquer coisa além de modelos de interpretação psiquiátricos. Outro problema era como relacionar o que eu sabia sobre as abordagens budistas a seres não materiais com o que nossos voluntários estavam relatando. Por exemplo, as versões tibetana e japonesa do budismo possuem uma lista completa de demônios, deuses e anjos. Eu entendia que esses encontros representavam simbolicamente certas qualidades de nós mesmos, não formas de vida autônomas, não corpóreas. Quando os voluntários começaram a relatar o contato, minha primeira reação foi: isso é algo sobre o qual falam no budismo. São apenas aspectos de nossas próprias mentes. Esses encontros se tornaram mais estranhos, no entanto, e os seres começaram a testar, sondar, inserir coisas, comer e estuprar nossos voluntários. Uma estrutura budista parecia menos capaz de explicar esses tipos de experiências. De forma geral, eu poderia aplicar o ceticismo inerente ao budismo ao considerar qualquer coisa como real ou especial nessas histórias. Ou seja, era apenas encontrar seres. Essas aparentes formas de vida não eram necessariamente mais sábias ou confiáveis do que qualquer outra coisa que pudéssemos encontrar em nossas vidas ou mentes. No entanto, eu precisava de alguma orientação, tanto para a experiência espiritual quanto para os aspectos de contato do nosso trabalho. Comecei a compartilhar nossas descobertas e minhas perguntas com amigos monges de confiança. A pessoa a quem eu recorria com mais frequência era a venerável Margaret, uma sacerdotisa budista que conheci em 1974 durante minha primeira estadia no mosteiro. Psicóloga clínica de formação, Margaret tornou-se monja budista depois de perceber: eu não queria ser solta no mundo do jeito que eu estava. Ela queria experimentar sua própria saúde mental e espiritual antes de tentar ajudar os outros. Ela amava a vida monástica, no entanto, e permaneceu. Margaret e eu falávamos a mesma língua, compartilhávamos as mesmas preocupações enxergávamos a condição humana através de olhos clínicos igualmente treinados. Antes de iniciar os estudos com DMT propriamente ditos, por acaso passei alguns dias no mosteiro. Minha jornada de 2 anos pelo labirinto regulatório, buscando permissão e financiamento para começar a administrar DMT, estava chegando ao fim. Margaret havia se tornado assistente principal da BAD e sua agenda estava bastante lotada. No entanto, encontramos uma oportunidade para nos encontrarmos e eu atualizei sobre minha vida pessoal e profissional. A conversa evoluiu para meu interesse em administrar DMT a participantes de pesquisas humanas, compartilhando com ela minha crença de que a glândula pineal poderia produzir DMT em momentos místicos de nossas vidas. Especulei sobre seu possível papel na morte e em estados de quase morte. A monja esguia de cabeça raspada tocou as pontas dos dedos em frente à boca, abrindo e fechando-as. Seus intensos olhos azuis se estreitaram, e ela olhou por cima do meu ombro, encontrando o olhar na parede branca. Ela disse baixinho: o que você está sugerindo é algo que apenas uma em 1 milhão de pessoas conseguiria fazer. Interpretei esse comentário intencionalmente vago como um incentivo para aprofundar o assunto. Refletindo sobre o papel dos psicodélicos no desenvolvimento espiritual, comentei sobre como muitos dos monges, agora mais velhos, tiveram seu primeiro contato com o caminho espiritual através do LSD e outras drogas. Margaret riu, dizendo: sabe, sinceramente, não sei dizer se minhas viagens de LSD ajudaram ou prejudicaram minha prática espiritual. Difícil dizer, não é? Respondi.
De fato. Ela olhou para o relógio, pegou a xícara de chá e graciosamente se desculpou. No ano seguinte, 1990, casei-me no mosteiro. Em encontros separados antes da cerimônia, conversei com 2 outros monges amigos, que na época ocupavam alguns dos cargos mais altos na ordem. Ambos haviam experimentado drogas psicodélicas na faculdade com um colega que mais tarde se tornou um amigo próximo meu no Novo México. Esse conhecido em comum era famoso por usar MDMA em um contexto psicoterapêutico. Ambos perguntaram sobre o amigo e sua pesquisa com MDMA e ficaram igualmente fascinados pelos meus planos de estudar DMT. Após concluir o estudo de dose e resposta em 1992, escrevi uma longa carta para Margaret descrevendo toda a gama de histórias que os voluntários compartilharam conosco, incluindo experiências de quase morte, iluminação e contato com outras almas. Também compartilhei com ela minha sensação de que o ambiente era muito neutro e nossos voluntários muito familiarizados com psicodélicos para que quaisquer efeitos benéficos reais fossem alcançados. Levantei a questão de ajudar as pessoas de forma mais direta, nos moldes de um projeto de psicoterapia assistida por psilocibina com pacientes terminais. Fui atraído por um estudo sobre doenças terminais devido ao trabalho promissor nesta área realizado durante a primeira onda de pesquisa clínica com psicodélicos, na década de 1960. Além disso, sua ênfase nos efeitos positivos das experiências espirituais e de quase morte possíveis com psicodélicos despertou meu interesse mais profundo nessas drogas. Margaret respondeu, muito interessante. Mas com que propósito? Talvez futuros trabalhos de ajuda possam esclarecer isso. Ela também questionou a relação risco-benefício e aconselhou a realização de tal estudo somente se eu tivesse certeza de que os riscos seriam extremamente baixos e a probabilidade de sucesso igualmente alta. Perspicazmente, ela também me pediu para considerar a falta de tempo disponível para desfazer qualquer dano causado por uma sessão dolorosa ou perturbadora com psilocibina. Os anos passaram rapidamente e, no final de 1994, minhas dúvidas sobre a utilidade da minha pesquisa com psicodélicos aumentaram. Os efeitos adversos se acumularam e os benefícios a longo prazo eram difíceis de avaliar. Além disso, a exposição constante a voluntários sob efeito de psicodélicos estava começando a me exaurir. Compartilhei esses acontecimentos com Margaret. Como sempre, ela apoiou o que parecia mais útil para o meu próprio crescimento espiritual. Se isso envolvesse desistir da pesquisa, ela entenderia. No entanto, ela me incentivou a procurar alguém para quem eu pudesse transferir o projeto, para que o trabalho que eu havia começado não terminasse na minha ausência. As circunstâncias adicionais descritas no capítulo anterior me levaram a me mudar para o Canadá, mas eu viajava diariamente para Albuquerque para continuar conduzindo os estudos. Após a mudança, conheci os membros do grupo de meditação local, afiliado ao mosteiro, e comecei a meditar com eles. Existia uma importante filial da ordem em um estado americano próximo, do outro lado da fronteira, o sacerdote deles agendou um retiro em nossa comunidade. A venerável Gwendoline chegou e o workshop de fim de semana começou. Gwendoline havia entrado no templo principal diretamente da casa de seus pais. Ela teve uma série de experiências espirituais extraordinariamente profundas. No mosteiro era uma professora de alto nível. No entanto, ela não era particularmente sábia nos caminhos do mundo, e administrar um centro de meditação urbano era um desafio significativo para suas habilidades sociais. Durante uma sessão de aconselhamento pastoral com Gwendoline, contei a ela sobre a pesquisa no Novo México e sobre minha crescente ambivalência em relação a ela. Agradeci a oportunidade de compartilhar minha história com uma monja que não sabia nada sobre mim e de ouvir sua perspectiva original. Fiquei surpreso ao ouvir a voz de Gwendoline ao telefone uma semana depois. Fiquei doente por 3 dias depois de falar com você, fiquei muito chateado. Liguei para o abade, que, como você sabe, está à beira da morte. Este é o primeiro assunto em que ele se interessou pessoalmente em mais de um ano. Conversamos, assim como com outros monges mais antigos. Decidimos que você deve interromper sua pesquisa imediatamente. Escreverei uma carta mais formal para você esta semana. Respondi, deixe-me pensar a respeito. 2 semanas depois, chegou uma carta, não de Gwendoline, mas de Margaret.
Começava com: espero que o que ouvi por terceiros não seja verdade. Mas, se for, deixe-me dizer o seguinte. Com essa introdução, ela iniciou uma acusação contra a minha pesquisa, passada, presente e planejada. Sua pesquisa com psicodélicos é, em última análise, fútil, desprovida de benefícios reais. Para a humanidade é perigosa. A ideia de administrar psicodélicos a doentes terminais é, para mim, assustadoramente perigosa. É o mais próximo que já vi de brincar de Deus nas profissões da saúde mental. Uma tentativa de induzir experiências de iluminação por meios químicos. Nunca poderá, jamais terá sucesso. O que acontecerá é que confundirá muito as pessoas. E resultará em sérias consequências para você. A carta de Gwendolyn chegou em seguida. Sua pesquisa constitui um meio de vida errado de acordo com os ensinamentos de Buda. Que o DMT possa provocar experiências de iluminação é ilusório contrário aos ensinamentos de Buda. Os alucinógenos desordenam e confundem a mente, impedem o treinamento religioso. E podem ser uma causa de renascimento em reinos de confusão e sofrimento. Este é o ensinamento e o ponto de vista meu, do Abade, da Ordem. E de todo o budismo. Instamos você a cessar todos esses experimentos. Lembrei a esses monges dos anos de diálogo que mantive com eles. A respeito do meu interesse e da minha prática de pesquisa psicodélica. Também. Ressaltei o interesse contínuo em meu trabalho por parte de membros da comunidade e a ausência de quaisquer recomendações anteriores para evitá-lo ou interrompê-lo. Na verdade, havia entusiasmo e incentivo para usar esses interesses como matéria-prima para aprofundar minha própria relação espiritual com o mundo exterior. Lembrei-me das muitas conversas que tive com monges que validaram a importância de suas experiências psicodélicas como guia para seus primeiros vislumbres de iluminação. Além disso, eu estava ansioso para discutir algumas de suas preocupações. Estas incluíam os problemas óbvios associados à ideia de que certo conhecimento era acessível apenas com um agente externo, ou seja, uma droga. Também aceitei a possibilidade teórica levantada por Gwendolyn de que alguém pudesse confundir uma experiência de iluminação real com um flashback psicodélico. No entanto, nenhuma dessas tentativas de ampliar o diálogo obteve sucesso. O que estava acontecendo? O abade estava morrendo e queria garantir que os ensinamentos que deixava para trás fossem o mais puros possível, livres de controvérsias. Além disso, monges mais experientes estavam fazendo lobby para cargos eletivos que determinariam o futuro da comunidade. Quem era o defensor mais zeloso do ensinamento? Aqueles cujas experiências psicodélicas positivas os levaram ao budismo em primeiro lugar tiveram que permanecer em silêncio e se unir àqueles sem tais experiências. Os psicodélicos não podiam se tornar uma questão divisiva neste momento crucial da existência do mosteiro. E então, a edição do outono de 1996 da Tricicle, The Buddhist Review, foi publicada com meu artigo defendendo uma discussão sobre a integração de psicodélicos na prática budista. Nesse artigo, apresentei a primeira sessão de alta dose de Helena, que lemos no capítulo 16, Estados Místicos. A experiência dela serviu como um exemplo do tipo de transformação espiritual possível com DMT em alguém aberto a ela, isto é, uma pessoa com uma prática séria de meditação, uma mentalidade psicológica sólida e uma profunda reverência e respeito por drogas como o DMT. Também levantei a preocupação de que experiências isoladas, ocorrendo sem qualquer tipo de contexto espiritual ou terapêutico, não fossem particularmente eficazes para produzir mudanças sérias e de longo prazo em nossos voluntários. Portanto, concluí com o seguinte: acredito que existem maneiras pelas quais o budismo e a comunidade psicodélica poderiam se beneficiar de uma troca aberta e franca de ideias, práticas e ética. Para a comunidade psicodélica, a estruturação ética disciplinada da vida, da experiência e do relacionamento, proporcionada por milhares de anos de tradição comunitária budista, tem muito a oferecer. Essa tradição bem desenvolvida poderia infundir significado e consistência em experiências psicodélicas isoladas, desconexas e mal integradas. A sabedoria da experiência psicodélica, sem o amor e a compaixão necessários cultivados em uma prática diária, pode ser desperdiçada em excesso de narcisismo e autogratificação. Embora isso também seja possível dentro de uma tradição meditativa budista, é menos provável com os mecanismos de controle e equilíbrio existentes em uma comunidade dinâmica de praticantes. Por outro lado, praticantes budistas dedicados com pouco sucesso em sua meditação, mas com desenvolvimento moral e intelectual avançado,
podem se beneficiar de uma sessão psicodélica cuidadosamente planejada, preparada, supervisionada e acompanhada para acelerar sua prática. Os psicodélicos, acima de tudo, fornecem uma visão. E uma visão, para alguém inclinado a isso, pode inspirar o longeado trabalho necessário para tornar essa visão uma realidade viva. 5. Este artigo selou meu destino dentro da comunidade monástica. Minha filiação de longa data com a ordem implicaria que ela contribuiu para essas ideias. Gwendolyn enviou cópias do artigo da Tricicle para membros do meu novo grupo de meditação, bem como para outros grupos e para o mosteiro. Nele, ela rabiscou comentários que se lembrava de eu ter feito durante o que eu acreditava ser nossa sessão confidencial de aconselhamento pastoral. Ela escreveu para a congregação local, dizendo-lhes para não entrarem em minha casa porque poderia haver drogas psicodélicas guardadas lá. O comportamento dela levou essas questões ao limite. Apresentei uma queixa formal contra essa quebra de confidencialidade. Além de questionar o comportamento de Gwendolyn, eu queria uma declaração definitiva da ordem sobre a posição deles em relação à minha pesquisa. Eles atenderam aos 2 pedidos. A revisão monástica concordou que ela de fato havia quebrado a confidencialidade, mas que era para um bem maior. Ou seja, foi feito para impedir que erros fossem cometidos em nome do budismo. Não se pode ser um budista de verdade e considerar que os psicodélicos desempenham qualquer papel nisso. Havia pouco que eu pudesse fazer. A santidade havia vencido a verdade. Essa vertente específica do budismo não era diferente de qualquer outra organização cuja sobrevivência dependia de uma plataforma de ideias uniformemente aceita. Somente eles podiam determinar quais perguntas eram permitidas e quais não eram. Mais tarde, descobri que a comunidade monástica havia eleito Margarete como chefe da ordem. Os 2 monges que haviam usado psicodélicos anos antes com meu amigo do Novo México também se saíram bem nas eleições. Um foi eleito abade do mosteiro, o outro seu principal assistente. Assim, as ambições políticas também assumiram maior importância do que um diálogo sincero. Era improvável que a organização pudesse admitir e discutir abertamente que seus 3 principais professores eram ex-usuários de LSD, ou que haviam decidido entrar para a vida monástica após uma inspiração induzida por drogas. Embora eu pudesse enxergar além da hipocrisia que motivava grande parte da rejeição do meu trabalho pelo mosteiro, isso me afetou. Somado aos eventos e circunstâncias que descrevi no capítulo anterior, minha energia para continuar com a pesquisa diminuiu consideravelmente. Depois de completar 2 longas viagens de pesquisa a Albuquerque, a pressão extra exercida pela minha comunidade espiritual destruiu o último resquício do meu desejo de continuar. Era hora de parar. Pedi demissão da universidade e devolvi os medicamentos e o valor da bolsa de pesquisa do último ano ao Instituto Nacional de Abuso de Drogas. Escrevi resumos de encerramento para todos os projetos e enviei cópias aos conselhos e comitês que trabalharam comigo nos últimos 7 anos. A farmácia pesou todos os nossos medicamentos, embalou-os e enviou-os para uma instalação segura perto de Washington. Seus estoques de DMT, psilocibina e LSD permanecem lá até hoje. Parte 6. O que poderia ser DMT? A molécula do espírito é quase inconcebível que uma substância química tão simples quanto o DMT possa proporcionar acesso a uma gama tão incrivelmente variada de experiências, desde as menos dramáticas até as mais inimaginavelmente impactantes. De insights psicológicos a encontros com extraterrestres. Terror absoluto ou êxtase quase insuportável. Experiências de quase morte e renascimento. Iluminação. Tudo isso proveniente de uma substância química natural, prima da serotonina, um neurotransmissor cerebral essencial e amplamente distribuído. É igualmente fascinante ponderar por que a natureza, o Deus, criou o DMT. Qual é a vantagem biológica ou evolutiva de várias plantas e de nossos corpos sintetizarem a molécula do espírito? Se o DMT é de fato liberado em momentos particularmente estressantes de nossas vidas, isso é uma coincidência ou intencional? Se for intencional, com qual propósito? Nos relatos de casos, vimos como as experiências dos voluntários são surpreendentemente semelhantes aos estados de consciência psicodélicos que ocorrem naturalmente. É difícil ignorar a sobreposição das descrições dos participantes da pesquisa sobre sessões com altas doses de DMT com as de pessoas que vivenciaram estados espontâneos de quase morte, espirituais e místicos.
Embora eu não esperasse que o contato com seres não materiais fosse especialmente comum antes de iniciarmos nosso trabalho, a semelhança entre aqueles que ocorrem em campo e na sala 531 também é inegável. As semelhanças entre os fenômenos que ocorrem naturalmente e os induzidos por DMT apoiam minha sugestão de que as experiências psicodélicas espontâneas são mediadas por níveis elevados de DMT endógeno. No capítulo 4, a glândula pineal psicodélica, apresentei uma série de cenários biológicos nos quais a glândula pineal pode sintetizar DMT e especulei sobre as implicações metafísicas e espirituais dessas possibilidades. Como, então, essa molécula espiritual, seja produzida internamente por meio dessas supostas vias biológicas, ou extraída externamente, como em nossos estudos, poderia modificar nossas percepções de forma tão radical. Neste capítulo, daremos rédea solta à nossa imaginação para considerar todas as possibilidades. A maioria de nós, incluindo os neurocientistas mais pragmáticos e os místicos não materialistas, aceita que o cérebro é uma máquina, o instrumento da consciência. É um órgão corporal composto de células e tecidos, proteínas, gorduras e carboidratos. Ele processa dados sensoriais brutos fornecidos pelos órgãos dos sentidos usando eletricidade e substâncias químicas. Se aceitarmos o modelo de receptor da realidade para o funcionamento do cérebro, vamos compará-lo a outro receptor com o qual todos estamos familiarizados, a televisão. Ao fazer a analogia do cérebro com a TV, é possível pensar em como os estados alterados de consciência, incluindo os psicodélicos induzidos pelo DMT, se relacionam com o cérebro como um receptor sofisticado. Os níveis de mudança mais simples e familiares aos quais a molécula do espírito permite acesso são os pessoais e psicológicos. Esses efeitos podem ser como ajustar a imagem da televisão, regulando o contraste, o brilho e o esquema de cores. Essas imagens consistem em sentimentos, memórias e sensações que não são de todo incomuns ou inesperados. Não há nada de especialmente novo, mas o que está lá agora é visto com muito mais clareza e detalhes. Baixas doses de DMT produziram esses tipos de respostas em nossos voluntários. Às vezes, também ocorriam em doses mais altas em pessoas cujas necessidades e constituição pessoal exigiam uma reformulação mais profunda de suas vidas e relacionamentos. Ao realizar esses ajustes de consciência, o DMT não difere muito de outras drogas ou processos usados no processo psicoterapêutico. Estimulantes, especialmente as anfetaminas e drogas semelhantes a anfetaminas, como o MDMA, aprimoram os processos mentais de uma maneira potencialmente benéfica. Eles facilitam a lembrança e o pensamento. Ao ampliar e esclarecer os sentimentos associados a essas memórias e pensamentos, eles nos permitem enfrentar e aceitar essas emoções e seguir em frente. Muitos dos mesmos mecanismos se aplicam a um contexto psicoterapêutico profundo. A persistência e o apoio do terapeuta ao trazer à tona memórias dolorosas e ao lidar com as emoções poderosas que elas evocam têm efeitos igualmente benéficos. Em nosso trabalho com DMT, vimos os efeitos induzidos pela droga na mente normal do dia a dia se combinarem com atitudes de apoio e encorajamento de nossa parte para produzir novas e poderosas percepções pessoais. Por exemplo, Stan conseguiu sentir de forma mais aguda e direta a ansiedade e o estresse do divórcio e seu efeito sobre a filha, Marcia, por meio de suas sessões oníricas nas quais via caricaturas da beleza anglo-saxônica, enfrentou a dor da dificuldade do marido em aceitá-la como ela realmente era, fisicamente e culturalmente. E Cassandra finalmente sentiu a relação entre o estupro brutal que sofreu e a dor abdominal que carregou consigo por tantos anos, e assim começou a se libertar dela. Também pode haver componentes biológicos em alguns dos efeitos terapêuticos, curativos e de limpeza pessoal que observamos nesses tipos de sessões. Por exemplo, a euforia provocada pelo DMT ajudou os voluntários a encararem suas vidas e conflitos com mais clareza. Esses sentimentos de êxtase podem estar, em parte, relacionados ao poderoso aumento do neurotransmissor beta-endorfina, semelhante à morfina, induzido pelo DMT. O DMT também estimulou um aumento significativo nos hormônios cerebrais vasopressina e prolactina. Os cientistas acreditam que esses compostos são importantes para os sentimentos de ligação, apego e conforto com outros membros da espécie. Talvez o aumento desses neurotransmissores tenha facilitado para nossos voluntários confiarem em nós, relaxarem sob os efeitos da droga e compartilharem questões profundamente pessoais de maneiras que antes eram impossíveis.
O que acontece quando a molécula do espírito nos puxa e nos empurra além dos níveis de consciência física e emocional? Entramos em reinos invisíveis, que normalmente não conseguimos sentir e cuja presença mal conseguimos imaginar. Ainda mais surpreendente, esses reinos parecem ser habitados. Em certo ponto, decidi aceitar os relatos dos voluntários como verdadeiros. Esse experimento mental substituiu minha tendência inicial de explicar, interpretar ou reduzir suas experiências a algo diferente, como alucinações, sonhos ou simbolismo psicológico de um cérebro desordenado. Agora, após vários anos de estudo e reflexão adicionais, acho que vale a pena considerar seriamente se é possível que essas experiências tenham sido exatamente o que pareciam ser. 1. Tenho lutado pessoal e profissionalmente para desenvolver as seguintes explicações radicais para o aparente contato de nossos voluntários com seres não materiais. Mesmo depois de apresentá-las, continuo cético quanto ao seu mérito. Porque não me ative aos modelos biológicos testados e comprovados ou aos modelos psicológicos mais tradicionais. Em um nível de neurociência, talvez o que nossos voluntários vivenciaram tenha sido uma experiência alucinatória vívida, resultante da ativação, pelo DMT, dos centros cerebrais responsáveis pela visão, emoção e pensamento. Afinal, as pessoas sonham e são completamente absorvidas pela realidade da experiência naquele momento. Os movimentos oculares rápidos que às vezes ocorreram em nossos participantes podem ter indicado a presença de um estado de sonho acordado. No entanto, os voluntários estavam convencidos de que havia diferenças entre o que experimentavam durante o contato induzido por DMT com seres extraterrestres e seus sonhos típicos. Observar as mesmas coisas com os olhos abertos ou fechados, em um estado de consciência alerta e desperto, também dificultava a aceitação de que era apenas um sonho. Eu também não me sentia da mesma forma ao ouvir seus relatos de encontros como me sinto quando alguém me relata um sonho em psicoterapia. Os relatos de nossos voluntários eram tão claros, convincentes e reais que eu repetidamente pensava, isso não se parece com nada que eu já tenho ouvido sobre a vida onírica dos meus pacientes em terapia. É muito mais bizarro, bem lembrado e internamente consistente. Além disso, uma explicação biológica nos moldes de um sonho ou alucinação em estado de vigília geralmente provocava certa resistência no voluntário. Um atrito sutil podia se desenvolver entre nós, limitando a profundidade do compartilhamento e da revelação que era tão valiosa em nosso trabalho conjunto. Um participante da pesquisa poderia dizer, em outras palavras, não, isso não foi um sonho, nem uma alucinação. Foi real. Eu consigo distinguir. E se é isso que você pensa, então vou guardar para mim os aspectos mais estranhos da minha sessão. Continua.